E a gente está aqui entrando já num momento, num tema muito delicado e poderoso, que a gente vai falar das dívidas quando elas são impagáveis e que a gente tem, assim, aquela crença, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar, eu nunca vou conseguir resolver, e dá aquela vergonha, angústia, paralisia, tipo, não quero ver, não vou saber. Então, e essas dívidas, elas não são só um número, elas são um número sim, né? Importante. Mas elas não são só um número. O que elas estão me falando? O que esse número está me falando? Eu adoro sempre pensar o que os números estão falando, porque os números falam. Eles não são frios ali numa planilha e já acabou. Eles estão falando. Então eles falam da sua história, dos seus momentos, em que algo saiu do controle, mas é a sua história. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, você pode até resolver agora o seu problema. Você pode até falar, tá bom, então ok, já vou resolver, minhas dívidas são negociáveis, eu vou lá, negocio e vou resolver, mais ou menos. Porque se você não fez essa reflexão, se você não entendeu a relação que você tem com o dinheiro, você vai entrar de novo nessa ciranda. Você vai de novo, daqui a um tempo, começar a gastar de novo, vai pedir empréstimo de novo, daqui a um tempo você vai estar de novo com dívida no cartão. Então, o que eu estou propondo para vocês é uma mudança mesmo. É uma mudança, resolver o problema atual, claro, e mudar. Pare e pense e faça a sua reflexão. Que as dívidas não são números apenas, são números, claro, mas eles falam de você. Então vamos aprender a ouvir o que eles estão dizendo, o que os números estão dizendo, perceber que mesmo as maiores dívidas podem ser transformadas com tempo e com estratégia. Então vamos lá, o que é uma dívida impagável? O que é uma dívida impagável? Dívida impagável, como a gente falou, batendo nessa tecla, porque a dívida impagável é aquela que é transformada numa... onde tem os juros abusivos, onde você tem uma conta, você fez uma dívida de 10 mil, ela virou 100, ou de 1.000 ela virou 30, não sei, os juros são abusivos. Então pode ser uma dívida judicial, pode ser uma dívida bancária, com juros impagáveis, ou simplesmente uma cobrança emocional. Nossa, que a gente carrega por muito tempo. Que as dívidas não são só dívidas, né, financeiras, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso é com o terapeuta, né, gente? Eu sou economista, então vamos falar de números. Mas deixa isso lá com a pulguinha atrás da orelha, fala, tô entendendo. Então quer dizer que, puxa, se eu resolver meu emocional, eu também resolvo muita coisa? Resolve. Resolve muita coisa, pelo menos você começa a colocar a tua vida nos trilhos. Então, a dívida impagável, ela não significa desistir dela, tá? Não tô falando pra você, isso aqui eu não vou pagar. A Andréia falou que não é pra pagar. Não falei isso não. É assim, ela vai ser pagável, significa que ela precisa ser preparada, ela precisa ser cuidada, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter uma estratégia e a gente precisa saber ao qual momento isso vai acontecer. E esse peso simbólico dessas dívidas que provavelmente elas nasceram de um momento crítico, de um momento de doença, de um momento de impulsos, de um momento que a gente quer... Sabe aquele vazio interno que a gente quer preencher e que a gente vai preencher com compras? Que o momento a gente se sente super bem, você fala, que delícia, me aliviei, mas depois, logo em seguida... O tal da dopamina, né? Que a gente quer liberar um hormônio rápido de alívio e bem-estar. Então aí você fala, tô bem. Logo em seguida você fala, meu Deus, e agora? Eu tô com mais um problema. Então, assim, é simbólico isso. O que você está querendo preencher, né? Então tudo precisa ser acolhido com humanidade, né? Porque a gente também não pode se culpar tanto. Saber o que está acontecendo, que momento aconteceu isso. E quando você entende o que a dívida está representando emocionalmente, de novo, não sou terapeuta, mas você tira
Tirar o peso do fracasso. E por que isso vai ser importante pra gente fazer conta depois? Porque você vai tirar esse peso do fracasso e vai começar a tratá-la como um episódio, não como uma identidade. Porque às vezes parece que ter um problema financeiro é uma identidade. Ele criou forma, ele já parece que é um ser que fora de você e que você tem que domar. Não, gente, ele não vai te definir como uma fracassada ou fracassado, sua parte da tua história, e pode ser um bom momento para grandes mudanças, porque grandes problemas trazem grandes mudanças, grandes desafios na vida. Então, esse é o peso simbólico. Então, preparar o terreno para negociar no tempo certo. Isso é muito importante. Agora a gente vai começar na estratégia. Então, gente, aquele caderninho maravilhoso, onde você escreveu suas dívidas, classificou, tudo mais. Nesse momento, eles têm que estar pronto. Essa estratégia. Vamos preparar o terreno? Porque a gente precisa se preparar emocionalmente para isso, sabe? Aquelas dívidas impagáveis, que podem ser de um valor, elas podem nem ser a maioria, mas são de um valor muito significativo. Então, você precisa ser mais frio, você precisa não entrar em desespero, você precisa aprender a aguardar, você precisa aprender a confiar no processo. Lembra que eu falei lá atrás? Confia no processo? Confia no processo que vai dar certo. É importante. Muitas dessas dívidas, elas podem ser negociadas lá na frente com até 90% de desconto. Então, vão ser pagas. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora, eu vou ter lá. A gente vai falar sobre isso. Que mesmo endividado, você vai ter tua reserva de emergência. E vou explicar como, gente. Confia no processo. É possível também. Então, quando a gente respira, organiza e guarda um valor estratégico, você pode se preparar para o momento certo de negociar, certo? Sim. Então, não é preciso pagar agora. A gente precisa ter um plano, a gente precisa esperar a hora certa. É muito difícil? É muito desafiador? Sim, porque ligações vão acontecer, cobranças, ameaças até vão acontecer, e você precisa. Por isso que eu tô falando, o plano tem que ser feito antes disso. Você tem um plano, você pode até dizer para o seu credor, para o banco, olha, eu tenho um plano. Eu quero resolver. Eu tenho um plano. Estudei um plano. Então, você vai se sentir confiante. Essa confiança vai transbordar de você. Então, você não vai entrar num desespero frio de alguém que vai falar, meu Deus, você tem que pagar, e aquelas ligações, aquelas insistências. É por isso que eu tô falando. Esse é o momento de preparar o terreno, tanto com um plano viável, como emocionalmente, para enfrentar esses momentos. Então, essas dívidas vão ser pagas mais para frente. Vamos lá. Agora já que eu falei tanto de dívida impagável e de problemas, e de desafios, de cobranças e de muitos desafios, né? Eu quero propor aqui, então, um exercício simbólico que escreve uma carta. Vamos escrever uma carta para a dívida? Ai, André, escrever carta? Sim, eu gosto muito de escrever, porque quando a gente coloca no papel, a gente libera para o papel aquilo e parece que ela toma vida, sabe? Então, assim, não precisa ser uma coisa muito longa. Você vai ver que tem aqui um exemplo no material de vocês, de carta, mas é claro que você vai fazer a sua, que pode ser 2 linhas, gente, nada demais. Mas o que eu proponho de exemplo começa assim: querida dívida, eu te vejo, eu sei como você nasceu. E nesse momento, quando eu tô falando, eu sei como você nasceu, é um momento de reflexão de vocês, tá? É importante a gente saber qual foi o meu gatilho. Meu gatilho para começar esse problema. Claro, se for um problema de saúde, gente, se for um problema de perda de emprego, isso fazer o quê? Essas coisas vão acontecer e acontecem nas nossas vidas. Mas é bom até você saber quando foi exatamente que isso aconteceu. Mas vamos supor que tenham sido impulsos ou aquelas
sabe, aqueles momentos emocionais difíceis, me separei, ou enfim. Eu sei como você nasceu, eu sei que não me define, porque você não é definida pelas suas dívidas, isso não é um fracasso. Eu não sou o que eu devo, eu sou maior, eu estou me organizando para isso, estou me organizando para isso, no tempo certo. Cuidar de você com dignidade e autocuidado. E acabou. Dobrar o envelope, eu acho que o ideal é a gente ler de vez em quando. Eu sempre leio minhas cartas que eu escrevo. Eu até não lembro que foi que eu escrevi, eu coloco, né? Para a dívida. Enfim, eu faço uma coisa bem simbólica. Daí eu vou pegar e vou ler e falar, ai, nossa, olha, eu escrevi isso. Aí eu já escrevo outra, né? Porque já tá no outro momento, já... Essa carta vai selar um novo ciclo. Esse é novo ciclo, gente. Ah, eu continuo com dívidas? Sim. Não tô falando que você pagou nada, que você resolveu nada, mas você está dizendo, eu sei quais dívidas eu tenho, eu sei o valor mais ou menos, eu classifiquei as dívidas, a gente ainda não colocou o tempo certo de cada uma, mas a gente está no processo de elaboração de um plano e, acredite, de autocuidado. Então, isso já sela, e você já tem uma carta para a tua dívida dizendo que ela não te define, foi o momento da tua vida, isso já sela um novo ciclo, que é muito importante. Toda essa simbologia é importante para a nossa mente, para o nosso cérebro, porque eu também não vou entrar nessa seara de como funciona o cérebro, mas nosso cérebro reptiliano, nem tá aqui para falar sobre isso, mas nosso cérebro reptiliano, ele nos prega algumas peças. Então, quem que manda? É você? É você. Você tá no controle, você deixa de ser copilota e você assume o controle do seu cérebro. E você está dizendo pro seu cérebro qual caminho você vai, qual o caminho que você quer seguir. E a gente entender, né, que a dívida impagável não é o fim da linha, ela é um chamado, como eu falei. Em alguns momentos, eu já sei, porque eu já passei por isso também, em alguns momentos muito difíceis, que você fala, nossa, puxa vida, não só de dívidas, mas de dor. E é um momento que, se você parar para pensar, você fala, pô, peraí, começa a refletir, o que eu posso tirar disso? Não é possível, né? A gente só tirar problema, só tirar dor. O que eu tô aprendendo com a dor? O que eu tô aprendendo com a dívida? Que a dívida é uma dor, né? É uma dor emocional. Eu falo isso porque eu tenho passado por um momento de dor também. Então, assim, o que eu tô aprendendo com isso? É um símbolo. É um símbolo. É um momento de transição que ela pode ensinar coisas muito importantes. De novo, não sou psicóloga, mas ela vai nos ensinar sobre limites, sobre escolhas, autocuidado, proteção. Proteção, gente. Limites. Que limites você está pondo para você mesma? Que limites você está pondo para os outros? Como que você está se protegendo? A partir do momento que eu saio por aí, gasto meu dinheiro no cartão, não estou fazendo julgamento. Mas se você está gastando o seu dinheiro no cartão sem saber como você vai pagar e como essa dívida vai emocionalmente te agredir, eu estou me protegendo? Não, eu não estou me protegendo, estou procurando alguma coisa imediata que me traga bem-estar. Então, é pensar. E esses limites que a gente não põe pra gente mesmo, eu vou te afirmar, a gente não coloca para os outros. Então, qual momento as outras pessoas estão invadindo o meu limite? Quer dizer, o não limite. É um momento de reflexão, é um momento de virada, é um momento muito importante. Agora, ela já não te assusta tanto. Por quê? Porque você vai ter um plano, porque você vai refletir sobre limites, escolhas. Quais foram as minhas escolhas? Ah, foram erradas, porque foram impulsivas. As escolhas impulsivas, geralmente, elas têm uma forte chance. Elas têm uma forte chance de serem erradas.
Mas em algum momento eu também, sabe que eu era muito impulsiva. Aí eu, até para minha própria característica do meu trabalho, né, gente, eu trabalho com finanças, com planejamento. Mas acredite que tem aquele ditado, casa é de ferreiro, espeto é de pau, que eu tenho um sócio que fala assim, mas não tem que ser, mas às vezes é. Então, assim, qual foi o momento, eu que eu tomei algumas atitudes impulsivas, hoje eu tomo atitudes impulsivas também, tomo, conscientemente. Eu sei, essas aqui eu vou tomar impulsivamente, porque eu gosto de algumas. Eu gosto, eu tenho uma característica que eu realmente faço. Vamos lá, vou. Mas eu meço os meus desafios hoje. Eu falo, putz, mas qual é esse risco? Ah, tá bom, mas se o risco não for tão grande, eu vou ser impulsiva. Agora, se o risco for muito grande, eu vou fazer um planejamentozinho, porque é fácil, não é tão difícil. Você vai ver, é uma jornada que você vai adorar. É tão libertador, porque você vai ter um plano. E depois, para tomar decisões, a melhor coisa é você ter informação. Porque sem informação, que decisão que você pode tomar? Você vai tomar decisão no escuro, aí vai ser impulsiva. Aí você vai ter que rever. Enfim. Então vamos juntas montar um plano de verdade?